Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe mais este dia, mais uma vez, que as bênçãos do Senhor estejam na sua vida, que a misericórdia e a graça do Senhor te alcance completamente e que hoje seja um dia mais belo da sua vida por causa da sua gratidão para com Deus. Você consiga olhar as coisas de uma maneira agradável e lembrar que Deus está cuidando de todos os detalhes, mesmo você não conseguindo visualizar a saída desta situação que você está passando. O Senhor Deus está no controle. Lembre-se que nele há sempre uma esperança e alegria de mudarmos, de vivermos, de sentirmos a sua presença e de sermos agradecidos pelo seu imenso amor. Deus te abençoe. Que o Senhor te agracie com muita paz, muita alegria e muita harmonia. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e graciosa. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 até o versículo 19, onde a palavra nos fala sobre os 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ser grato a Deus pelo que nós recebemos daquilo que Ele é uma obrigação legal nossa. Só que nem todas as pessoas conseguem ser gratos a Deus pelo que recebem. Há uma tendência humana de sempre reclamar do que não tem e não valorizar o que tem. O ser humano, ele tem essa mania, uma boa maioria das pessoas, essa mania muito grande. Não deve deixar de sonhar e de almejar algo melhor, mas deve sempre lembrar de que tudo que nós temos é dádiva de Deus, que nos deu graça para esforçarmos e conseguirmos. Todos nós, da nossa região, e a maioria das pessoas que nos ouve, tem casa, tem abrigo, tem água potável, tem alimentação, tem vestes, tem veículos, tem salário, se não tem um salário fixo, mas tem o trabalho que desenvolve e que tem a sua manutenção e meios de manter sua casa e sua família. Esses homens, 10 homens, na época de Jesus, a lepra era uma doença que as pessoas deveriam ficar totalmente isoladas. Não havia vacina, não havia ainda tratamentos com vacinas que pudessem resolver a situação. As pessoas ficavam isoladas por um período de tempo até que se curasse. Muitos não curavam, acabavam morrendo mesmo. Depois passaram a chamar de rancenias.
Já na nossa era houve uma mulher que trabalhou uma vacina que foi usada por 20 anos e a lepra não desapareceu. Existem ainda muitas pessoas que são infectadas por ela, mas ela diminuiu bastante por causa do avanço da ciência, que trabalhou vacinas e meios de conter a lepra. No Antigo Testamento, nós temos Miriam, irmã de Moisés, que diante de tudo que estava acontecendo na trajetória, ela murmurou e ela foi acometida de lepra. O povo de Israel teve que parar, tiveram que ficar uns dias até que ela se curasse ou fossem curados. E outros, no estado mais agravante, iam mesmo para o leprosário e de lá não saíam com vida, porque a lepra ia também corroendo as partes da pessoa. Esses homens ouviram falar de Jesus. Jesus estava indo de 3 cidades. Ele estava indo a Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E quando ele entrou nessa aldeia, saíram 10 amigos, 10 homens. É provável que eles estavam num tratamento entre eles. Não ouviram, mas alguém havia dito para eles de Jesus, e onde Jesus passava tinha uma aclamação muito grande pelo nome dele. E saíram ao encontro deles 10 homens, 10 leprosos. E o leproso, por isso que o versículo 12 fala, eles não poderiam socializar, estar juntos, tinham que ficar separados. E eles pararam de longe, versículo 12 diz, pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha, parece que eles tinham decorado esta frase, porque diz a palavra que eles saíram ao encontro, pararam de longe, levantaram a voz, eles gritaram juntos para que o mestre tivesse misericórdia deles. Jesus não fez charme. Em relação àqueles homens, já imediatamente, vendo, Jesus decide mostrar aos sacerdotes. Era outra coisa que acontecia. Quando alguém era curado de lepra, ele tinha que comparecer perante o sacerdote para averiguação, e o sacerdote declarar que aquela pessoa estava limpa. Quando então eles receberam essa ordem do Senhor para ir ao sacerdote, eles estavam indo, aí eles ficaram limpos, sumiram as feridas, sumiram as manchas. E um deles percebeu que estava limpo e ele voltou. E voltou glorificando a Deus em alta voz. E aí ele já se aproximou de Jesus, caiu aos pés dele em terra, dando graças a Deus. E era samaritano. Por que especificar a questão dos samaritanos? Samaritanos e os judeus não se davam, porque os samaritanos eram uma raça misturada. Lá no Antigo Testamento, os judeus casaram com alguns estrangeiros e eles geraram essa raça mista. E os judeus não aceitavam isso como normal. Eram os moradores de Samaria. O samaritano veio, já há 2 situações na Bíblia, quando
Jesus está ensinando sobre quem é o nosso próximo. Foi um samaritano que cuidou das feridas do homem que foi machucado pelos salteadores. Aqui, um samaritano que volta para agradecer. E o relato da Bíblia da mulher samaritana que tem um diálogo com Jesus, pedindo uma água que pudesse saciar sua sede. Esse homem voltou, agradecendo, se prostrou aos pés de Jesus, e Jesus, vendo aquela ação dele, disse assim: olha, não foram 10, ou seja, cadê seus 9 amigos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? É provável que os outros 9 eram judeus, e só o estrangeiro, porque ele não era judeu, voltou para agradecer, para dar glória a Deus. E levantando, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Deixa eu me deter um pouco nesse versículo de número 18, onde a palavra diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Meus irmãos, há um problema muito sério conosco. As pessoas dificultam gratidão, as pessoas dificultam dar glória a Deus, elas preferem ocultar aquilo que Deus fez, não testemunhar do que Deus fez, e por algum motivo reclamar do que ainda não conseguiu que se realizasse. Não sei nesta manhã exatamente quais são suas necessidades e quais delas te incomoda mais. Eu sei que Deus tem provido o necessário para todos nós, e que maioria das vezes nós estamos como que com os olhos tampados e não conseguimos enxergar o quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Chegar na casa de Deus ou ter uma vida agradecida deveria ser o nosso papel, papel da igreja, papel de nós crentes em Cristo Jesus. Por tudo que Deus é e principalmente pelo que Ele tem feito. Nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos com fome, não estamos como lixos, não estamos abandonados. Nós temos água, nós temos alimento, nós temos casa, nós temos salário, nós temos vida, nós temos família. E ainda temos a audácia de nos aproximar de Deus com tristeza e com ingratidão, reclamando do que ainda não conseguimos. Quando esse leproso voltou, o ex-leproso voltou, Jesus disse para ele: se levanta e vai, a tua fé te salvou. Era a confirmação de que ele tinha sido curado. Passa a olhar para as coisas que Deus te deu com uma gratidão maior. Ele pode te dar o que você almeja, mas não deixe de viver a graça daquilo que Deus já te deu. Seja agradecido hoje, volta para agradecer, ao invés de voltar para reclamar. Volta para agradecer. Os tempos estão difíceis, volta para agradecer. O voltar para agradecer é a confirmação da gratidão e da bênção que Deus nos deu. Aquele homem poderia simplesmente ter ido embora, mas o seu coração foi trabalhado por Deus e ele voltou para agradecer o Senhor. Seja grato. Seja grato a Deus. Você não tem tudo que quer, mas tem o suficiente para viver.
Você não tem tudo que almeja, mas aos poucos Deus está te concedendo. Olha para a sua casa. Olha para a sua vida, quem você era antes. Olha para o que você tem hoje, para o que Deus te deu. Olha de onde você saiu. Olha os desertos que você já passou. Olha as dificuldades que você já passou. E olha onde Deus te colocou hoje. Agradeça a Deus. Tem contratempos? Tem lutas? Tem dificuldades? Tem imperfeição? Tem algumas doenças? Tem algumas dores? Mas Deus é maior do que tudo isso. A bondade dele é maior do que tudo isso. Seja grato. Olha para esse dia de hoje com gratidão, para você ver o quanto que vai melhorar as coisas. Pare um tempo para refletir de quem era você, de onde você saiu, da situação que você vivia e do que Deus tem feito na sua vida, por mais difícil que seja. Hoje você tem fé, você tem paz, você tem alegria. Hoje você tem Jesus no coração, você tem as suas preocupações, mas Ele tem cuidado, diz a palavra, que Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Tenha um dia de gratidão na presença de Deus. Ei, volta para agradecer. Volta para agradecer. Se curva diante dele hoje e agradeça. Para de reclamar. Para de falar as suas tragédias. Volta para agradecer. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas. Ensina-nos a voltar para agradecer. Oh, quão maravilhoso é o Senhor Deus que tem nos concedido tantas bênçãos e tantos milagres e tantas providências e suprimentos. Em nome de Jesus, ó Deus, está nas tuas mãos, no controle do Senhor. Quando o Senhor quiser abrir o mar vai se abrir. Quando o Senhor querer acalmar a tempestade vai se acalmar. Quando o Senhor querer curar, vai curar. Quando o Senhor querer abrir as portas novamente, as portas vão se abrir. Quando o Senhor querer libertar, essas pessoas serão libertas, restauradas. Em nome de Jesus, ó Deus, que esse dia seja um dia de restauração, seja um dia de multiplicação, seja um dia de gratidão, seja um dia de bênção e de milagre, Senhor, na vida de cada pessoa. Ensina-as a voltar para agradecer. Em nome de Jesus. Não deixe a nossa mente, a nossa visão se turvar, ó Deus, e olhar só para as coisas negativas. Obrigado por tudo, meu Deus, nós não merecemos tantas bênçãos. Obrigado pelo seu cuidado, pelas suas providências e pelo seu amor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Volta para agradecer. O Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você tenha um ótimo dia na presença de Deus.